Duas receitas de petisco para fazer em casa. Primeira receita é uma maçã, uma banana, um ovo, uma colher de sopa de mel. Depois de bater tudo, vai acrescentando a farinha de aveia ou farinha de trigo integral, até chegar no ponto que não gruda no resto das mãos e você consegue modelar. Depois de modelar, você coloca numa forma untada com azeite e leva para assar por 15 minutos a 160 graus. Segunda receita, 250 gramas de fígado, um ovo, uma colher de sopa de azeite. Vai colocando a farinha de trigo integral ou a de aveia até chegar no ponto e modelar. Você vai abrir a massa e modelar da forma da sua preferência e colocar numa forma untada com azeite. Depois leva para assar por 15 minutos a 160 graus. Dá para mudar os ingredientes também. Essa semana eu fiz de frango e cenoura. Por ser natural, dura 15 dias na geladeira.